Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu podcast com um resumo semanal da MLB, da NBA, da NFL e do coronavírus. Estamos chegando para o episódio de número 28, o primeiro dentro da quarentena. Então a gente vai contar por episódios quanto tempo essa quarentena vai durar e vamos ver se a gente aproveita essa quarentena para produzir um pouquinho mais, fazer algum podcast diferente, alguma coisa. E a gente começou a quarentena forte aqui, né, na sexta-feira passada. Hoje é quarta. Então deve ter aí pelo menos mais umas 2 semanas bem trancadinho dentro de casa. Vamos ver se a gente aproveita para produzir alguma coisa a mais. Fez algum texto já, Matheus, esses dias? Sim, hoje. Hoje. Então, já tá postado ou não? Sim. Então, quem quiser ir lá, checar o texto sobre o que é. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje também, né? Falar mais um pouco depois aí. Então tá. Então o Matheus vai vir agora com o seu alô, com o seu oi e também com o jogador de número 28. Fala aí, Matheus. Salve, salve, galera, beleza? Número 28. Vamos pra NFL, que é a liga mais ativa aí hoje. Marshall Faulk, ex-running back dos Colts e dos St. Louis Rams. Ele fez parte do Greatest Show on Turf, que ganhou o Super Bowl em 99. Ele foi jogador, o rookie ofensivo do ano em 1994 com os Colts. Ele jogou 1 ou 2 anos com o Peyton Manning e foi trocado daí para o Los Angeles ou St. Louis Rams por uma escolha de primeira rodada e mais alguma escolha de draft. Imagina se ele tivesse ficado com o Peyton Manning, a dupla que ia formar, né? Mas ele fez a dupla com o Kurt Warner. Ele também foi jogador ofensivo do ano em 99, 2000 e 2001. Ele foi MVP em 2000. 7 vezes Pro Bowl, 3 vezes All-Pro e é o 7º na carreira em touchdowns recebendo e correndo. Talvez pudesse ter feito uma história diferente tendo ficado no Colts, né? A gente nunca sabe como seria, mas seria uma bela dupla. Ele também fez parte do Greatest Show on Turf, então acho que também valeu a pena a mudança. Um dos melhores ataques da história aí, né? Então beleza, então tá aí um jogador eu sinceramente não conhecia, mas tá aí a informação. Então, Marshall Faulk. Beleza, vamos então hoje falar sobre as ligas, o que tem acontecendo, alguma coisa vinculada também ao coronavírus, algumas mudanças que terão nas ligas, mas a NFL deu uma acelerada essa semana e tem bastante notícia aí, e uma das que o Matheus já citou no começo, por exemplo, certo? Vamos então para a MLB. High fly ball into right field, she is gone! E na MLB, a gente vai falar sobre a notícia que tem inicial sobre o impacto do coronavírus na abertura da temporada, que é o que estava para começar, né? A gente estava esperando o início da MLB para poder voltar com tudo no podcast para falar sobre, mas tem mudança na data de abertura, certo? Certo. Um dia depois que a NBA, que foi a primeira liga aí dos Estados Unidos que anunciou suspensão, um dia depois a MLB também anunciou que o Spring Training ia ser suspenso. E o Opening Day, que é o primeiro dia de jogos da temporada, vai ser adiado por 2 meses. Tem rumores aí que quando eles voltarem, eles vão tentar jogar o máximo de jogos que conseguirem e tentar não mudar o calendário dos playoffs. Continuar em outubro e comecinho de novembro. Também o técnico do Angels, que era ex-técnico do Cubs, o Joe Maddon, deu ideias aí pra fazer, como a temporada ser mais curta, fazer uma temporada mais legal, com os playoffs em campo neutro e todos os jogos com os jogadores com microfone, tendo a TV tendo um inside look
como eles agem, o que eles falam durante os jogos, como é as conversas entre os times, entre adversários e colegas de time. Então, uma ideia legal. Vamos ver se a MLB faz alguma coisa, que o comissário também não é um dos mais queridos aí, depois de como ele Tratou o caso, né? tratou o caso do Astros, e o Astros também se livrou de pelo menos 2 meses de bolada na costela. 2 meses de bolada, 2 meses de vaia. Vai ser... o sofrimento do Astros vai ser um pouco mais curto, né? Beleza, então vamos esperar aí pelas definições. Todas as ligas estão ainda trabalhando nisso, né? Até porque ninguém tem uma informação muito certa de quando vai poder voltar. Então fica um monte de rumor. Mas fica aí pelo menos 2 meses de espera para os fãs da MLB. Entre eles nós também. E essa semana 2 jogadores de liga menor do New York Yankees testaram positivo também pro coronavírus. Nova York tá forte lá. Só pra informar, é onde tá mais forte aqui nos Estados Unidos, né? É Nova York. E aí o primeiro saiu tipo no último sábado e o segundo saiu ontem. Então vamos ver se vai ter mais jogadores aí fazendo teste aí nas próximas semanas. Lembrando que aqui nos Estados Unidos não tem o teste tão acessível quanto no Brasil, apesar deles serem os fornecedores do teste, muitas vezes os idealizadores, os que descobrem a melhor forma e tal, mas o sistema de saúde aqui não é dos melhores e por isso não tem acesso a esse tipo de teste. E agora que está começando a fazer, lógico, essas grandes empresas como, por exemplo, os times das ligas pagam por isso e acabam fazendo os testes nos seus atletas. Beleza? Então tá bom, é isso que tem no MLB por hoje. Vamos atualizando aí conforme as mudanças e informações chegando. E agora a gente vai para a primeira liga que deu esse break e que meio que fez barulho no mundo inteiro. Foi quando a NBA parou que todo mundo prestou atenção e falou, opa, deve ser sério essa parada aí. Então vamos lá, vamos para a NBA. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? NBA, então, já começa primeiro contando a história de como tudo começou, né? Tem aí uma historinha para contar sobre o primeiro contaminado e como ele lidou com isso e tudo que depois ele teve que pedir desculpa e tal. Como é que foi essa pequena novela? Semana retrasada, a NBA lançou uma mensagem para os times, falando como os times deviam se comportar, como os jogadores deviam se prevenir para não pegar o vírus. E com isso fizeram com que as entrevistas depois dos treinos não fossem na quadra, onde os 5 jornalistas ficam juntos em cima do jogador com o microfone na cara dele. A NBA fez com que fosse tipo uma entrevista coletiva pós-jogo, pré-jogo que sempre tem na NBA. Que seria aquela com os jornalistas tipo assistindo, né, de longe, todos os microfones na mesa e aí as perguntas vêm dos como os dos playoffs, que é bem... E a pessoa fala pro microfone da televisão, né? Daí na segunda-feira, dia 7, o Gobert deu a entrevista aí pós-treino e acabou a entrevista. Ele tentou dar uma ironizada no sistema que a NBA tinha implantado e passou a mão em todos os microfones que estavam lá na mesa. Passava a mão no microfone e no corpo dele assim, tipo pegando o vírus, né? E daí 2 dias depois, ele tava em Oklahoma, o Jazz ia jogar contra o Thunder. Ele tava no hospital fazendo teste porque ele tava doente. Tava fazendo testes pra gripe, pra influenza e tudo. Os jogadores do Jazz iam começar o jogo contra o Thunder. E daí dois médicos do Jazz entraram na quadra correndo. Pediram pros juízes pausar o jogo e suspender o jogo. Daí saiu a notícia depois que o Gobert tinha testado positivo. Sendo assim o primeiro jogador da NBA a ser testado positivo para esse vírus, né? E 5 minutos depois que saiu que ele testou positivo, a NBA suspendeu a temporada indefinitivamente. Só tinha um jogo ainda... Indefinidamente. Indefinidamente. Isso.
E tinha um jogo ainda pra começar na quarta, Pelicans e Kings, ia ser Zion jogando, mas o Pelicans não quis entrar em quadra, porque um dos juízes tinha apitado o último jogo do Rudy Gobert, então eles estavam com medo aí, né? de Um dos pegar motivos até de ter parado tão rápido na NBA é porque eles não tinham controle, porque o Rudy Gobert nos últimos 5 dias tinha jogado em 5 cidades diferentes. E aí isso fez com que a NBA não Né, tivesse controle todos sobre os o que times estava estavam acontecendo. controlados porque estavam conectados. O Jazz jogou contra o Celtics, jogou contra o Pacers, que jogou contra o Mavericks, que Então, jogou todo mundo jogou contra todo e daí mundo. juiz apitou o jogo do Jazz, que apitou outro É. jogo. E Não daí, tinha como manter mais o controle e achou melhor a parar. E aí logo em seguida o Gobert veio pedir desculpa, né? Porque também vieram daí, alguns amigos. daí o time do Jazz e do Thunder ficaram em quarentena dentro do vestiário, fazendo testes. O time do Thunder, como eles não tiveram contato com ninguém do Jazz, o time do Jazz tentou evitar ao máximo o contato com o Thunder antes do jogo. O Thunder pôde sair do ginásio, mas o Jazz ficou lá na madrugada inteira fazendo testes. E daí na quinta de manhã saiu que o Donovan Mitchell foi o único de 58 testes do Jazz que também testou positivo. Então aí os dois All-Stars do Jazz testaram positivo para o vírus. E daí o Gobert acho que ficou um pouco... Ele sentiu que tinha Que depois veio acontecido. também a notícia de que ele fazia isso no vestiário, né? Deu uma brincada no vestiário. A mesma coisa que ele fez na entrevista, ele fez alguns companheiros de time falaram para alguns repórteres que ele também andou fazendo isso nos vestiários. E aí os companheiros de time não estavam muito contentes com isso. Mas aí ele veio pedir desculpa. Obviamente foi uma brincadeira sem graça. Ele não estava passando o vírus para ninguém. Ele estava simplesmente tentando ser irônico num momento em que não cabe ironia, né? Nem de jogador da NBA, nem de presidente da República. Certo? Certo. Então, beleza. Então fica aí. Foi aí que começou, tá aí toda a história, né? Que o Matheus contou. E tem alguma informação de como vai continuar a temporada? Ou algum ruído sobre o assunto? Ainda nada da NBA. A NBA tem quase certeza que vai suspender a temporada por pelo menos mais 3 meses. Tem rumores que vai voltar aí em junho e tentar fazer os playoffs em junho e agosto. E daí tentar começar a próxima temporada no Natal. E daí talvez fazer uma temporada curta como foi a do Lockout em 98. O que seria uma ideia interessante, né? Terminar essa temporada que já tá quase no fim. E daí fazer a próxima ser mais curta. Acho que seria melhor para caminho. todos os times. Principalmente para um time como o Bucks, que tá Num ano bom, né? num ano Você tão respeita um ano... você respeita o que foi combinado no começo, tenta terminar assim, e muda o combinado pro próximo, e aí todo mundo começa o campeonato sabendo que vai ser mais curto. Então acho que esse vai ser o melhor caminho. Ainda nada da NBA sobre como vai resolver isso. Até porque não é hora de falar, porque ninguém nem sabe quanto tempo isso vai durar, né? E também teve outros 5 jogadores que testaram positivo. 2 deles foram divulgados quem foram. Christian Wood do Detroit Pistons, que jogou contra o Gobert no sábado antes de suspender a NBA. Ele jogou contra o Gobert, ele teve 30 pontos, 11 rebotes, ele é pivô, então ele marcou o Rudy e o Rudy marcou ele. E no jogo seguinte ele fez 32 pontos. Gerando até uma discussão se o vírus é tipo um doping. Então, daí ele foi o único do Pistons que pegou o vírus. Daí saiu ontem que 4 jogadores do Nets também testaram positivo. E só um foi divulgado e é o Kevin Durant. Que nem joga. O time foi para São Francisco, eles iam jogar na quinta. No primeiro dia que não teve jogos, eles iam ter um jogo contra o Warriors. E já tinham anunciado que em São Francisco não podia ter eventos para mais de 100 pessoas. Que é então, a pior parte da Califórnia, né? A que tá mais sofrendo com isso. Então ia ser o único jogo que já era certo que não ia ter torcida. O Nets estava lá treinando em São Francisco, daí suspendeu a temporada na quarta.
voltaram de São Francisco para Nova York e testaram, todo mundo fez o teste e 4 testaram positivo, e também tem um dos outros 3 que não foram nomeados que tá apresentando sintomas também. Vamos ver como vai, quem são eles e como isso vai se desenvolver. A tendência é que nada aconteça, né, porque já não é um vírus que atinge muito essa idade, e eles ainda atletas e tal, a tendência é que não tenha nenhuma consequência de saúde, mas é importante que a NBA tenha sido a primeira a tomar essa precaução. E aí eu tive a impressão que foi do dia que a NBA parou em diante que todo mundo começou a entender o tamanho do problema, né? Porque tem alguns sites aí mostrando o quanto de dinheiro a NBA está perdendo com essa pausa, então mostra que não é brincadeira, é uma decisão correta, difícil de ser tomada, mas que no final de tudo é só basquete, certo? Então tá bom, vamos então agora mudar para a NFL, onde a gente tem coisas para falar além do Coronga. NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. Bem, NFL aí dos últimos 2-3 dias para cá, agitada, cheia de troca, informação, mudança de time, gente descascando o time no Instagram, outros que todo mundo estava esperando para ver para onde vai para poder torcer, né? Porque a gente sabe que tem os modinha que já tá com fantasia de pirata, certo? E a gente vai descobrir agora quem são esses verdadeiros modinhas e quem vai estar agora com os Patriots, mesmo sem o Giselo. Vamos aí, na ordem que você quiser, vai falando e a gente vai comentando. Só falar que hoje começou o novo ano da liga, da NFL. Teve trocas que aconteceram antes. Segunda e terça foram bastante trocas e free agents assinando o contrato. Só que hoje pode ser oficial, e daí no Twitter é engraçado porque os times não podem falar que é oficial, porque os jogadores não podem visitar os times para assinar o contrato e fazer os exames médicos e tudo, porque a NFL proibiu por causa do vírus. Então os times estão retweetando o que os reporters põem e falando. Então, como os rumores dizem, a gente provavelmente vai ter um novo linha ofensiva, vai ter um novo cornerback e tudo assim. Acho que a única troca que... as trocas podem ser oficializadas porque eles não precisam assinar contrato, então algumas trocas, como a que eu falei a semana passada do AJ Bowie, o Broncos já oficializou a troca, o Bowie já fez o exame médico antes da parada aí, de não poder visitar os times, então já tá tudo certo. E tem os free agents que ainda não podem assinar o contrato, mas já tá tudo fechado com os times. Certo, e aí por não estar fechado, por ainda não ser oficial e não ter assinado, times com trocas estranhas e duvidosas, como o caso de DeAndre Hopkins, pode acontecer alguma coisa e mudar, ou não tem mais jeito, você acha que já tá fechado? Não, esse aí tá fechado, que é troca. E hoje começou o novo ano, então hoje foi oficializada a troca. E não tem mais como o Texans voltar atrás da talvez maior cagada que a franquia fez na história. É uma história recente, começou em 2002. Mas... Talvez o melhor, um top 3 da liga hoje. Wide receiver, talvez até o melhor em recepção, tipo, em mãos. As mãos dele são a melhor, ele pega quase tudo que vai na direção dele. Tem o Julio Jones, que é mais atlético, mais rápido. Tinha o Antonio Brown, que não tem tá mais. Tem o Michael Thomas, que corre melhor as também, rotas. Isso. Mas daí o DeAndre Hopkins também. Com certeza top 3, ele foi trocado ele por 98 overall no Maiden, e no Maiden não aceitaram a troca que aconteceu. David Johnson e uma escolha de quarta rodada. Você tenta fazer isso no Maiden e o Maiden não aceita? O Maiden não aceita. Mostraram algumas trocas que o Maiden aceita. E uma delas envolvia Saquon Barkley indo para o Houston Texans, que é um dos melhores running backs e um futuro da também, liga. Né? Também tem uma troca envolvendo os dois running backs titulares do Denver Broncos pelo DeAndre Hopkins, e também indo
uma escolha de segunda rodada para o Texans. Mas não a troca por David Johnson. Mas Essa Bill O'Brien escolheu um running back que tá numa decadência, porque ele teve anos muito bons, só que faz 2 anos que ele se machuca e não consegue jogar, ele já passou do auge dele, E né? ele sabendo que nessa posição é complicado mesmo, não é? Vai ser muito difícil ele voltar os anos que ele teve com o Cardinals, quando os Cardinals iam aos playoffs. E uma escolha de quarta rodada, nem para ser uma de primeira, como o 49ers recebeu a 13ª escolha desse draft pelo DeForest Buckner. E o Texans recebeu uma escolha de quarta rodada pelo DeAndre Hopkins. Acho meio estranho. Acho que o Texans devia pelo menos deixar o Bill O'Brien só como head coach e tirar ele de general manager, porque até como head coach ele já fez merda, né? Tava ganhando de 28-0 contra o Kansas City, 24-0 contra o Kansas City Chiefs na semifinal de conferência, perdeu o jogo, e daí como general manager trocou o melhor jogador da franquia. Acho que Duas belas derrotas. eles têm que fazer ele escolher só um cargo aí na franquia. Isso aí, beleza. Então tá, vai tocando, vamos falando aí as que o Matheus Seporowski, ele achou mais interessante, né? E não tô vendo aqui sobre... Aí, só um contraste, né? Stephon Diggs, um grande wide receiver também, não tão bom quanto o DeAndre Hopkins. Acho que nem, o DeAndre Hopkins tá no top 3, o Stephon Diggs talvez seja top 20, top 15. E o Vikings recebeu 4 escolhas de draft, sendo uma de primeira rodada desse ano. E o Bills recebeu o Stephon Diggs, vai ser uma parceria importante e nova aí pro Josh Allen. Ele precisa de mais wide receivers, só tinha o John Brown no ano passado. O Diggs vai ajudar bastante ele na evolução, e o Vikings também, o Diggs não estava muito feliz, deu pra ver nos playoffs, ele dava uns chiliques lá no banco. Então acho que o Vikings conseguiu pelo menos melhor que o Texans conseguiu pelo DeAndre Hopkins, conseguiu um retorno aí bom pelo Stephon Diggs. E eu tô vendo a lista aqui, não tô vendo nada sobre os irmãos Watt. Por quê? O terceiro irmão era free agent, Isso. assinou com o Pittsburgh Steelers, Então fullback. 2 dos irmãos vão jogar junto, falta só agora trazer o terceiro. JJ, que não consegue ficar saudável. Agora vai querer sair depois da cagada. Ele ainda gosta muito do Deshaun Watson. Vamos esperar o nosso querido Bill O'Brien não trocar o Deshaun Watson por um saco de batata. 2 balinhas jujuba. Então beleza, vai, toca aí. Calais Campbell. Outra troca que aconteceu aí nesse último domingo. Calais Campbell foi do Jaguars para o Ravens. Total reconstrução do Jacksonville Jaguars. Recebeu apenas uma escolha de quinta rodada para um dos melhores pass rushers aí da NFL. E o Jaguars também trocou o A.J. Bowie semana passada e vai trocar o Ngakoue, e trocou o Foles hoje também para o Chicago Bears. Até porque já tem um QB titular lá Não, pronto. mas mesmo assim, acho que eles vão tancar para pegar Trevor Lawrence ou Justin Fields no draft do ano que vem. E vão abrir mão o da Minshew, magia? ele é mais meme do que jogador. Ele teve alguns jogos bons. Tem alguns momentos aí, né? Tipo... Mas talvez não seja um jogador pra ser o QB da franquia. Talvez até algum time aí que precisa de um QB pode trocar por ele. Se o Jaguars começar a perder bastante na deadline, tentar pegar ele aí. Vamos ver. Vamos esperar então. Próximo, Bridgewater. Esse pelo que fez, né, no Saints, estava esperando também se ia ter proposta e aí ele foi para um lugar, nem sei se era esperado não, mas teve gente brava aí, né? Outro QB mudando de time. Bridgewater foi para o Carolina Panthers, 3 anos e 63 milhões de dólares. O Panthers já postou no Instagram que eles postaram, a gente e o Ken Newton concordamos em ajudar o Ken Newton a achar a melhor nova casa para ele. E o Ken Newton respondeu nos comentários falando que
não é nada disso, que ele ama jogar em Carolina, ele ama os Panthers, e os Panthers que forçaram ele a buscar uma troca aí. Mas sobre a contratação, é um jogador que mostrou um pouco nessa última temporada, né? Teve chance de jogar e mostrou uma qualidade legal, né? Invicto como titular, perdeu o jogo que ele entrou no meio do jogo quando o Drew Brees machucou, mas ele é sólido, ele mostrou que ainda consegue vencer, já levou o Vikings aos playoffs no seu segundo, terceiro ano, então acho uma boa uma boa aposta aí pro Carolina, só que ainda acho que o Ken Newton é melhor que ele. Eu também acho, pelo jeito tava tendo algum problema lá, porque pra isso acontecer desse jeito, alguma coisa aconteceu. Certo? E aí, Philip Rivers, que saiu daqui de LA, aterrissou aonde? Rivers assinou um contrato de 1 ano com o Indianapolis Colts. O Colts não tinha confiança no Brissett depois da temporada passada e Que até decidiu... começou bem logo, né? Que ele entrou no Colts, mas aí já não foi tão bem, né? Conseguiu ganhar do Mahomes, teve alguns jogos bons, só que ele conseguiu chegar aos playoffs. E o Colts vai tentar aí apostar no Philip Rivers, um contrato só de 1 ano, porque ele já tá meio idoso, então vamos ver como... Tem que tomar cuidado com o coronavírus, então. Vamos ver, ele ainda tem 8 filhos que podem passar pra ele, né, que as crianças são vetores. E vamos ver se vai todo mundo, né, da família dele pra Indianapolis, que é um contrato só de 1 ano. Não, e o engraçado é que quando ele jogava ele jogava em San Diego, né? E aí quando a franquia mudou aqui pra Los Angeles, as pessoas diziam que ele dirigia todos os dias San Diego, Los Angeles pra voltar pra casa, sendo que daí mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Acho que agora ele vai ter que repensar isso, indo jogar em Indianapolis. Mas é só um contrato de 1 ano, ele vai ter que chegar lá em agosto e vai sair no máximo aí, se for pro Super Bowl em fevereiro. Então não sei se ele vai levar a família inteira dele só por um semestre lá pra Indianapolis. Vamos esperar as notícias sobre Rivers e sua família. Você já vai direto pro Tom Brady ou vai deixar pra depois? Quer deixar ele por último? Deixa ele por último, então. Austin Hooper. Austin Hooper assinou com o Cleveland Browns. Agora ele é o tight end mais bem pago da liga. Ex-Falcons, acertou por 4 anos, 23 milhões garantidos nos 2 primeiros anos. E é uma aposta aí do Browns, que ainda vai ter a volta do Njoku, que machucou o pulso no ano passado, ficou fora bastante jogos. E agora com o Mayfield no seu terceiro ano, OBJ, Landry, agora o Hooper, também tem o Nick Chubb. Só precisa dar uma ajuda aí na linha ofensiva e na defesa. Até que eles assinaram com uma linha ofensiva muito bom, Jack Conklin, do Tennessee Titans, tentando aí proteger o Mayfield na próxima temporada. O Mayfield foi um dos QBs mais sacados da última temporada, então é importante reforçar essa linha ofensiva aí. Aí se o time quer chegar aos playoffs, que não chega faz bastante tempo. Isso aí. Vamos ver se esse ano vai... Já gerou uma expectativa no último ano, mas não cumpriu, né? Todo mundo achava que eles iam ganhar a divisão fácil e tudo. E agora também bem provável que eles ganhem a divisão ano que vem. Tem o Baltimore Ravens voando, né, com o Lamar Jackson. Então vamos ver se eles conseguem um wild card aí. Beleza, vamos então para Byron Jones. Byron Jones era considerado um dos melhores free agents disponível. Escolheu ir para o Miami Dolphins. Ele é ex-Cowboys, assinou um contrato de 5 anos, 82,5 milhões. E hoje ele é o cornerback mais bem pago da NFL. Uma boa contratação para o Dolphins, reforçando a defesa que tem o técnico, o Brian Flores, que é mente defensiva, então reforçando mais a defesa. O Dolphins já bateu expectativas no ano passado, então vamos ver aí esse ano se eles conseguem alguma coisa a mais, agora que o Tom Brady também não tá em New England. Isso vai ser bom pra eles, né? Então também tem aí, aproveitando que estamos falando do Dolphins, ex-Dolphins, e parece que merecidamente ganhou uma renovação aí, Tannehill.
Ryan Tannehill assinou com o Titans, 4 anos, 118 milhões. O Titans trocou... Não, o Mariota, que era ex-Titans, assinou com o Raiders, ele é free agent. O Raiders vai tentar dar uma esquentada aí no Derek Carr pra ver se ele acorda. A mesma coisa que aconteceu com o Mariota, quando o Titans trouxe o Tannehill pra ver se o Mariota aumentava o nível. Não aumentou, entrou o Tannehill. Entrou bem. Levou o time à final de conferência e ganhou um contrato aí de 4 anos, 118 milhões. Achei um pouco caro, acho que eles poderiam ter assinado por 2 anos e até um valor mais alto, mas por 2 anos, para ter a chance de, se der errado, se ele não manter o nível que ele jogou só metade da temporada passada, se ele não manter o nível na temporada seguinte, talvez cortar ele no segundo ano ou alguma coisa do tipo. E agora vai ter que ir com ele nos próximos 4 anos e torcer para que ele mantenha esse nível, então. E aí, mantendo, então, vamos falar também do Dallas Cowboys, certo? Que usou a franchise tag. Deadline da franchise tag foi na segunda-feira e alguns grandes nomes que receberam a tag e que podem negociar o contrato aí por mais tempo, e se não negociar eles vão ganhar o maior salário da posição por um ano apenas. Dak Prescott recebeu a tag no Cowboys. O Cowboys tinha o Byron Jones, o Prescott e o Cooper. O Jones saiu, puseram a tag no Prescott para tentar negociar por um tempo maior e renovaram com o Amari Cooper 5 anos, 100 milhões. É um contrato meio caro, mas o Cooper é o melhor receiver deles, acho. Eu entendo essa aposta do Cowboys em renovar com o Cooper e taguear o Prescott. Outro grande nome que recebeu a tag é o Derrick Henry. Era ele ou o Tannehill. O Titans renovou com o Tannehill e decidiu taguear o Henry. E se eles renovarem o contrato, não sei se vai ser um contrato tão grande, porque running back, todo mundo sabe que eles não têm uma carreira muito longa na NFL. E o Henry já tá no 5º, 6º ano. Então acho que vai começar a dar uma caída em algum futuro próximo aí. Mais alguns nomes que receberam, a gente já falou do Justin Simmons e do Ngakoue na semana passada. E o Shaq Barrett do Tampa Bay Buccaneers também recebeu a tag e ele teve 19 sacks e meio ano passado, liderou a NFL. Ele era reserva do Von Miller e do Bradley Chubb em Denver 2 anos atrás. Decidiu assinar com outro time porque ele queria ser titular e fez um bom trabalho e vai receber um dinheiro bom aí nessa free agency. Certo, então vamos agora para mais comentada, só trazendo, todo mundo já deve estar sabendo, mas só para o Matheus comentar agora a escolha de Tom Brady, o que você achou da escolha dele. Aparentemente ele estava meio focando na Flórida, né? Eu percebi isso um pouco nele, até chegou a estar perto do Dolphins, eu ouvi falar. Mas acho que tem muito a ver com família, com buscar um pouquinho de qualidade de vida. Mas ele fez a opção por Tampa. E aí o que você acha que isso significa pro Buccaneers e pro futuro dos dois? Ele postou na terça aqui um post de despedida pros Patriots, ele falou, foi a primeira vez que ele falou que não ia voltar para o Patriots. Daí ficou a tarde inteira ou Chargers ou Buccaneers, daí saiu que o Chargers tava muito pessimista nas chances de conseguir o Tom Brady, e logo depois saiu que o Tom Brady já tem a intenção de assinar com o Bucs. Valores, tem rumores que vai ser em torno de 30 milhões por ano. É um contrato alto aí, acho que talvez até o maior contrato que ele vai receber na carreira, que ele sempre recebia um contrato menor para ajudar o Patriots a construir o roster em volta dele. Acho que o Buccaneers é um dos favoritos, porque o James Winston, mesmo com seus problemas, teve 30 touchdowns ano passado. O ataque do Buccaneers com o Bruce Arians como head coach é um dos melhores, foi um dos melhores ataques da NFL. O único problema é que também o Winston lançou 30 interceptações, e isso punha a defesa em campo curto, e daí o outro ataque também fazia mais pontos ainda.
E acho que com a chegada do Tom Brady, ele tem um poder de decisão muito superior ao Winston, um dos melhores da história da NFL. E acho que esse número de interceptações vai cair bastante. Apesar de E a defesa... o último lance dele no Patriots é um passe pra interceptação e touchdown, né? Tá marcado na história. E a defesa vai ser beneficiada com essa chegada aí do Tom Brady, porque vai ter menos campo faltando 20 jardas pro touchdown, com o time já pegando a bola na red zone pra fazer a pontuação. E Tom Brady também, acho que ele escolheu o Tampa Bay em vez de Los Angeles, porque primeiro pela divisão, né? Ele saiu de New England e o único time, quando ele tava com o New England, que ele teve um recorde negativo, era o Denver Broncos, e ele ia ter que jogar contra o Broncos 2 vezes por ano se ele escolhesse o Chargers. Também ia ter que jogar contra o Mahomes 2 vezes por ano. Acho que ele não Era um gostaria... caminho mais árduo. Ele não gostaria de ter esses confrontos confirmados todo ano em Tampa. Mesmo que o Tampa vai jogar contra esses dois times nessa temporada, mas é uma vez a cada 4 anos, então menos mal para ele. E também o Buccaneers tem 2 dos melhores wide receivers da NFL, Mike Evans e Chris Godwin, muito superior ao que o Brady vem tendo aí em New England nos últimos anos, principalmente com a aposentadoria do Gronkowski. Beleza, então agora é esperar para assistir, né? Eu quero ver essa mudança, ver o quanto ele vai acrescentar ao Buccaneers e quanto o Buccaneers vai ajudar ele também com esses jogadores que no final ele já estava tendo que ele estava sofrendo um pouco mais lá em New England, meio sozinho, e agora eu tenho a impressão de que ele vai ter um pouco mais de ajuda. Vamos lá, vamos esperar. O seu time fez alguma movimentação? Broncos assinou, teve a troca do Mas AJ ele Bowie. tava demorando porque você falou que ele tava voltando no Big Brother, né? John Elway na terça-feira e na segunda-feira tava meio dormindo porque tava em casa, voltando pro Pyong sair. E aí deu certo. Deu certo e ele começou a trabalhar. Daí ele começou a trabalhar, teve a troca do Bowie semana passada, assinou com o Glasgow, linha ofensiva que veio do Lions, era a melhor linha ofensiva do Detroit Lions. Ele joga bastante jogos, ele não sai por lesão, dá pra contar com ele, diferente dos dois free agents que a gente assinou ano passado, como o Bryce Callahan e o Jawan James. O Callahan perdeu a temporada inteira, perdeu até a pré-temporada com uma lesão no pé, e o James já jogou 2 jogos e meio, então acho que vai ser bem melhor essa contratação. E hoje teve a troca pelo Jurrell Casey, 5 vezes Pro Bowl aí nos últimos 5 anos pelo Tennessee Titans, e a gente só teve que dar uma escolha de 7ª rodada. Acho que saímos ganhando nessa aí. E aí pelas trocas, como não teve nenhuma movimentação em direção a QB, vai sem QB mesmo pro ano que vem? Deus Lock na cabeça. É assim que vai. Sempre Deus Sempre. Lock. Não, Deus Lock Legal que só perdeu um jogo Deus no fala último Deus ano. Lock, e aí na terceira rodada da próxima temporada ele já tá falando algum outro Deus que assumiu o lugar do Deus Lock porque não aguentou. Ele jogou 5 jogos e perdeu apenas um, sendo pro campeão da temporada na neve fora de casa. Então acho que o futuro tá brilhando ainda. Então tava brilhando até você falar sobre. Certo? Já começou a ficar nublado. E isso também quer dizer que o Broncos vai atrás de wide receiver no draft, assinando com linha ofensiva, linha defensiva e também corners. Quer dizer que o Broncos vai buscar um dos melhores wide receivers do draft, que é uma classe sensacional nessa posição. E também falando do Broncos, o Chris Harris hoje deu uma meio que trairagem no Denver. Ele é free agency, também participou do Super Bowl 50, só que ele assinou com um rival de divisão, ele assinou com o Los Angeles Chargers. Então ali não sei como vai ser a recepção dele aí depois de acertar com um rival de divisão, depois de passar 9 anos em Denver, que ele não foi draftado. O Denver assinou com ele depois do draft, e ele saindo para um rival de divisão, acho meio forte. Vamos esperar então esse encontro. E aí teve alguma mudança também na NFL, né? Um novo acordo trabalhista. Vai ter, pra quem é fã, tem mais jogo vindo aí, né? Vai ter, esse ano já vai ter 7 times indo pros playoffs. Mais chance aí de alguns times que não conseguem a divisão
e pelo Wild Card. E em 2021 vai ter 17 jogos para cada time. Acho que vai ter 18 semanas, ainda não saiu. Se vai ser 18 semanas com um bye, 17 jogos seguidos. Tomara que seja 18 semanas com um bye, porque times precisam do bye. É bem importante ter Faz esse bye. diferença, né? Na pegar energia de novo e recuperar alguns atletas, né? Isso aí. Então, beleza. Então, aí, pelo que você falou, então, a decisão acabou sendo, como nas ligas, influencia muito a decisão dos jogadores, né? Eles acabaram aceitando essas mudanças, né? A Porque NFL manda sempre, pro... todo mundo fala muito sobre... É muito desgastante, muitos jogos, então na hora de mudar tem que ter participação deles, né? A NFL manda pra associação dos jogadores, e se a maioria vota sim, passa. E pelo jeito foi quase que não passou esse novo acordo. Teve jogadores aí como Aaron Rodgers e outros que estavam contra. Russell Wilson também estava contra essa nova proposta, só que a maioria votou sim, então vai aí pelo menos nos próximos 10 anos não vai ter greve na NFL. Então, beleza, tá aí, mostrando um pouco da diferença que tem nessas ligas, né? O poder dos atletas, essas associações de atletas têm uma influência muito grande nas decisões, como devia ser em todos os lugares, né? Porque eles são as estrelas que fazem todo esse dinheiro circular, beleza? Então tá aí, bastante notícia. A gente vai agora com... Bom, por de sempre, Matheus, jogos da semana? O que você andou assistindo? Fala aí e acaba sendo uma dica pra todo mundo também. Assisti no YouTube Blazers e Lakers, jogo 7 em 2000, final de conferência. E tem a famosa ponte aérea do Kobe pro Shaq. Também assisti Pacers e Hornets em 92, 57 pontos do Reggie Miller. E também jogo 6 entre Utah Jazz e Chicago Bulls, o último jogo de Michael Jordan pelo Bulls, que foi campeão naquele jogo. Último jogo, última sexta, no último momento e o último título, né? Legal, então fica como dica de jogos da semana o jogo que você quiser. O YouTube tem muito, né? A NFL tem A NFL jogos, postou né? hoje o Super Bowl do Chiefs contra o 49ers completo. 2 horas de jogo aí. Se você quiser assistir, não foi um dos melhores em questão de pontuação e nível de jogo, mas foi emocionante até o fim, né? Legal, então fica essa dica que tem. Vai buscar um pouquinho de história, vai se informar, se você é fã de algum time ou tá começando agora a seguir algum time, vai ver a história, vai conhecer um pouco mais dos momentos bons, momentos ruins. E hoje em dia tem essa facilidade de estar tudo aí na internet. Então é um momento para dar uma parada, é ruim mesmo, né? Que nem, acho que a falta dessa energia de você assistir um jogo e descarregar energia tá fazendo com que as pessoas assistam o Big Brother, porque é o mais perto que tem de um jogo passando na TV. Mas não pode esquecer que tem esses jogos antigos e a gente tem muita coisa que a gente não viu, e mesmo se é um time dessas ligas americanas que você torce, por exemplo, há 2, 3 anos, você tem muita história para pesquisar e para conhecer sobre o seu time. Então aproveita esse momento e vai ver jogo velho, certo? Certo. Então beleza, então fica aí a nossa dica para essa semana, e você também pode seguir a gente. O Matheus vai colocar no Instagram essa semana algumas dicas de jogos pra galera assistir. Coloca aí um outro jogo da NFL, da NBA, sabe? Posta um lance e pra galera ir buscar no YouTube. Certo? Certo. Compromisso? Uhum. Então beleza. Lembrando que eu tô pedindo esse trabalho extra dele porque ele tá em casa aqui sem aula. Então tem que trabalhar mais. Twitter, Instagram e Facebook, a gente é o @LigaNortePod. Segue a gente lá. Certo? Nosso e-mail é liganortepod@gmail.com. O nosso site é liganortepod.com, onde tem, por exemplo, o texto que o Matheus fez sobre o Tom Brady essa semana. Beleza? Bem, a gente está disponível em todos os aplicativos para podcast, todos os agregadores que a gente conhece. Tem algum que você usa e a gente não tá, avisa aí. Também no YouTube e no blog do Matheus, você também sobe lá o áudio para você ouvir se quiser e baixar também. Beleza? Então fica assim. Bem, a dica de hoje é: lave suas mãos, certo? Álcool gel.
álcool gel. Se possível, não saia de casa. Tenta, né, não entrar em contato, principalmente com os grupos de risco. Você tem que lembrar que não é só sobre você pegar ou não o coronavírus, é sobre você passar ou não o coronavírus para alguém que pode sofrer muito mais que você com isso. Não seja egoísta, não vá aos mercados e compre todo o papel higiênico, por exemplo, certo? Se você pode fazer compra para 4 meses de uma vez só, tem gente que não pode. Então não seja egoísta. Essa é a hora de provar que a humanidade ainda tem salvação. E nesses momentos que a gente percebe se a gente vai conseguir passar por alguma coisa grande. Porque assim, que em algum momento vai chegar uma coisa muito grande que talvez acabe tudo, isso em algum momento vai chegar. A ciência sabe que em algum momento vai chegar, só não sabe quando. Mas esses pequenos deixam a gente pronto para que não seja qualquer coisa que derrube a gente. Então, vamos lá, pense no próximo e be safe, be healthy, ok? Yes? Yes. Vai, Prior. Vai, Prior. Chupa Pyong. Vai, Babu. Tchau.